Bom dia. Bom dia. Somos igreja, somos a família de Deus, reunidos para adorar o Senhor, pelos méritos, pela obra de Cristo Jesus em nossas vidas, que nos capacita para isso. Vamos reconhecer que não estamos sozinhos, que somos uma família, nos colocando em pé e cumprimentando as pessoas ao nosso redor com um bom dia, com a paz de Deus, com um sorriso. Chega naquele visitante, alcança aquele irmão que faz tempo que você não cumprimenta, aquela irmã. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor morreu na cruz por nós, mas não só por mim, mas por tantos outros irmãos e irmãs. E o Senhor nos insere nessa família aonde nós somos abraçados, aonde, Senhor, somos encorajados, aonde, Pai, nós podemos ver outros irmãos lutando a mesma luta que nós enfrentamos também. E isso, Senhor, nos anima, isso nos dá encorajamento. Querido Deus, usa a Tua palavra nesta manhã para nos fortalecer, para nos alimentar, Senhor. Usa a Tua palavra, Senhor, para deletar da nossa mente, da nossa escala de valores, qualquer coisa, Senhor, que esteja desarrumado, qualquer vírus, Senhor, qualquer verdade distorcida, Senhor, e assim nos abençoa, para que com a Tua verdade nós possamos sair daqui encorajados para viver o Evangelho, Senhor, dentro de uma sociedade tão difícil. Em nome de Jesus nós assim pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Começamos, pode se assentar, igreja, o mês da família. Começa o domingo que vem, mas eu falei, deixa eu começar esse domingo, porque tem um domingo que eu não vou poder estar aqui, então eu quero compensar, tá bom? Então, no mês da família, colocando a casa em ordem, é o nome desta série sobre a família. Sobre a família. Nós vamos valorizar a família, mesmo que você é solteiro, não teve ainda esse privilégio de formar a sua própria família, mas nós como cristãos, nós declaramos, nós valorizamos a ideia de família estabelecido por Deus, colocando a casa em ordem. Em 2 Reis, nós temos o profeta Isaías chegando para um rei que estava muito adoecido, e ele chega para esse rei chamado Ezequias, e ele fala para Ezequias: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, ponha em ordem a sua casa. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Essa é uma boa mensagem, uma boa palavra para todos nós nesse mês da família. Por quê? Porque a gente chega a Cristo, e a gente chega a Cristo já tão sofrido com o pecado, tão marcado pelo pecado, e nós trazemos para a vida cristã lares desorganizados, desestruturados, desequilibrados, fora dos princípios estabelecidos por Deus para a família. E por isso, nós, através do nosso casamento, através do nosso lar, nós não glorificamos a Deus e sofremos as consequências do pecado. Em alguns lares reina uma bagunça espiritual e moral, religiosa, aonde vários deuses são adorados, onde até as crianças, inclusive as crianças, são livres para adorar e servir deuses falsos. O tema é muito apropriado, colocando a casa em ordem. Ponha em ordem sua vida, seus valores, seu casamento, seu lar, sua casa, e a igreja vai também ser abençoada desta forma. Ok, se vamos colocar em ordem a nossa casa, a nossa família, nossos valores sobre família, quanto à família, então nós precisamos voltar nossos pensamentos a Deus, porque é Ele que estabeleceu, é Ele que instituiu o casamento, a família. Nós temos que voltar nossos pensamentos à palavra de Deus, ao livro de Gênesis, aonde Deus estabelece a família e nos ensina
Qual é o alicerce da família? Quais são os valores básicos e estruturais da família? Nós temos que lembrar que família é instituição divina. É triste quando alguém está com um problema no casamento e começa a conversar com a manicure, começa a conversar com o açougueiro, começa a conversar com o pintor, começa a conversar com a secretária, que não é crente, que não teme a Deus, buscando e se confidenciando ali, pedindo conselhos de uma pessoa que não teme a Deus. Gente, família é a ideia de Deus. Namoro, casamento, família, filhos, tudo isso é ideia de Deus. Você, quando tem problemas na família, você tem que pedir conselhos de uma pessoa que tem base bíblica, que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, para poder te instruir, te orientar quanto aos problemas que você está enfrentando no seu casamento ou na criação dos seus filhos. Nós temos que lembrar que tudo começou com a criação do homem e da mulher. Quando nós pensamos em família, nós temos que lembrar que tudo começou com a criação do homem e da mulher. Nós temos que resgatar a identidade e papel desse homem e dessa mulher, que está bem perdido e bem confuso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje, se a criança perguntar, vovô, vovó, o que é ser mulher, o que é ser homem? Papai, mamãe, o que é ser mulher, o que é ser homem? Muitos vovôs e muitas vovós, muitos papais e mamães, dentro da igreja, não tem uma resposta plausível, uma resposta satisfatória para essa criança. Você está confuso, assim como a sociedade está confusa, e por isso muitos juniores estão hoje dentro de Campinas, dentro da nossa igreja, estão em crise quanto à sua identidade sexual. E o pior de tudo é que há uma ideologia de gênero no ar, que promove essa dúvida e gera mais confusão ainda. Setores mais liberais da mídia e o próprio MEC defendem essa bandeira da ideologia, a nova ideologia de gênero. Dizem que a grande batalha é contra os meninos, contra os homens. Eles querem acabar com a liderança, porque homem, do jeito bíblico, ele é criado para liderar o seu lar, e ele é liderado para levar sua família para a igreja, temer a Deus e buscar a Deus, ter uma vida baseada em princípios, em valores. E o pessoal não quer líderes, não quer pessoas que possam, eles querem ter a liderança aguada, enfraquecida, para poder então trazer sobre o planeta, sobre o país, a sua liderança. Tem uma bandeira política por trás disso daí, espiritual por trás disso daí. Mas qual que é a resposta bíblica para esse dilema? Mamãe, o que é ser menina? O que é ser menino? Qual seria a resposta bíblica para esse dilema? A resposta está em Gênesis, aí está no quadro, Gênesis 1, 27 a 28. Vamos ler juntos? Leiamos. No princípio, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem, Ele criou a mulher à sua imagem. Deus no princípio criou homem, criou mulher. Deus criou apenas dois gêneros, Ele não criou um terceiro gênero, que a sociedade está querendo inventar, que as pessoas estão colocando na cabeça, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou Não, Deus no princípio criou apenas homem e mulher, dois gêneros, o masculino e o feminino, e desde então parteiras e obstetras, através da história, nos últimos 6.000 anos, têm confirmado esse fato. Todos eles, quando ajudam uma mãe a ter criança e tiram a criança do ventre da mãe, eles erguem, eles dão uma olhada e falam, é homem, é mulher, é macho, é fêmea, é masculino, é feminino. Você não tem nenhuma parteira levantando a criança e falando, deixa eu ver, esse aqui eu não sei se é homem, se é mulher, esse aqui eu estou em dúvida, eu preciso estudar, isso aqui vai depender, eu preciso talvez um pouco de filosofia para definir isso daqui. Não, é fato, gente, os fatos e não a ideologia determinam a realidade. Você concorda comigo? O que determina a realidade não é o que você acha, o que você está... às vezes você tomou um remédio muito forte, você está vendo fantasma, mas aquilo não é realidade, aquilo você está afetado, a sua mente está atrapalhada. O que determina a realidade não é o que você acha, o que você gostaria, o que determina a realidade são os fatos e não a ideologia, não a filosofia dos homens pós-modernos que determinam a realidade. E a sexualidade humana é um fato, é um traço binário, biológico, objetivo, e acabou.
XY, na ciência é menino, XX é menina. Não tem XYX, não tem YX, é XY menino, XX menina. Fazendo exame de sangue, vai ver logo em você que você ou é XX ou é XY, ou você é menina ou menino. Isso é um fato, isso é que determina a realidade. XY e XX são marcas genéticas de saúde e normalidade. Um ser humano normal é concebido no sexo masculino ou feminino. Não existe outra coisa. Os raros casos de crianças que nascem com genitália ambígua, logo são identificados pelos médicos como desordem física a ser tratada, às vezes através de cirurgia. Pessoas com essa desordem, os raros casos da pessoa que nasce com uma genitália ambígua, essas pessoas não constituem um terceiro tipo de gênero. Assim como a pessoa que nasce sem um braço não constitui um terceiro tipo de pessoa, de ser humano. É um ser humano com uma anomalia, acabou. Se possível, vamos tratar daquilo, vamos cuidar daquilo. A ciência está lutando para conseguir solução para esse tipo de coisa. A sexualidade binária foi assim planejada por um Deus sábio, pelos motivos óbvios da reprodução e da preservação da nossa espécie e da representação do que é ser Deus. Há traços na mulher que revelam a imagem de Deus de uma forma muito melhor do que o homem. Há traços na mulher e na personalidade e jeito do homem que representam a imagem de Deus. Homem e mulher juntos representam Deus na sua totalidade, dos seus atributos, das suas qualidades. Logo, a pessoa que acredita, a menina que acredita ser aquilo que não é, o adulto que acredita sendo homem, acredita que é mulher, sendo mulher acredita que é homem, a pessoa que acredita ser aquilo que não é, na melhor das hipóteses, revela uma mente confusa, mal orientada. Em outras palavras, quando um menino biologicamente saudável pensa ser menina ou vice-versa, nós temos um problema psicológico objetivo na mente e não no corpo daquela criança. Tais crianças, elas sofrem de disforia de gênero, formalmente reconhecida como transtorno de identidade de gênero, reconhecido como transtorno mental, pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, a palavra de Deus fala assim, leiamos juntos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Através desses versos, colocando toda a teologia de uma forma bem simples, para que até uma criança pequena de 4 anos aqui entenda, através desses versos, Deus está dizendo, viva o namoro, viva o noivado, viva o casamento, viva o sexo heterossexual dentro do casamento, viva o sexo heterossexual. Na lua de mel, se você fez tudo certinho na lua de mel, pode ter certeza, Deus está presente naquele quarto, com um sorriso, Ele está feliz que você e sua esposa podem curtir a bênção da sexualidade, dos instintos sexuais. Viva o sexo heterossexual dentro do casamento. É isso que Deus está falando nesse versículo aqui. Ele está falando aqui, através desses versículos, viva a fertilidade, viva a gravidez, viva os recém-nascidos, viva as crianças, viva a família, viva a vida, viva a família saudável. Veja bem, Deus criou a atração sexual, Ele criou a união sexual. Deus criou a atração e a união sexual do diferente. Entenda o que eu estou falando aqui. Deus criou a atração e a união sexual do diferente. A filosofia homossexual, a ideologia homossexual, promove a atração sexual e a união do igual. Deus, Ele criou a atração sexual e a união do diferente, aonde um complementa o outro, e juntos eles frutificam, e promovem a vida, promovem a preservação da humanidade.
Já a ideologia mundana homossexual promove a atração sexual e a união do igual, que não complementa e nem frutifica. Eu diria que essa é a ideologia da morte, porque um casal homossexual de 2 homens ou 2 mulheres não vai gerar filho nunca. É a ideologia da morte. Deus promove a ideologia da vida. Deus criou e Ele promove a união do violino e do arco, que produz o quê? Música melodiosa, inspirativa, alegre, proveitosa, ideologia da vida. O diabo promove o quê? O diabo não criou nada, ele promove confusão, ele promove a união do violino com o violino, ou do arco com o arco, que mata a música, não produz nada, é a ideologia da morte. Você está entendendo? Deixa eu falar um pouco mais claro. Deus promove a união do parafuso e da porca, dá alguma coisa. O diabo tenta fazer a união da porca com a porca, do parafuso com o parafuso, não dá nada. Você vai ficar frustrado. Você não constrói nada com isso. Ah, agora entendi, pastor. Ah, ok. E tem um marido falando, Marta, depois você me explica em casa. Eu não estou entendendo. Ok. Quando nascemos, nós recebemos de Deus o dom da vida. Amém? Quando nascemos, recebemos o dom de Deus, o dom da vida. E junto com o dom da vida, perceba que Gênesis está falando que junto com o dom da vida, nós recebemos de Deus também a identidade, a nossa identidade sexual. O dom da nossa sexualidade. Você recebeu o dom de ser mulher, você recebeu o dom de ser homem. O desafio de glorificar a Deus, como homem ou como mulher. Mas tem alguém falando, mas, pastor, eu tenho inclinações homossexuais, parece que eu nasci errado, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você que a Bíblia fala, todos nós nascemos errado. Todos nós nascemos errados. Davi falou isso. Davi, num momento de contrição e quebrantamento, num momento de fraqueza, ele caiu no pecado, e ele confessa, e ele vê que o problema dele não era só aquele pecado presente, aquele pecado específico, o problema dele era a natureza dele. Ele fala, sei que sou pecador, desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, eu fui gerado no pecado, eu sou pecador porque meu pai era pecador, minha mãe era pecadora, o pecado passou para mim. O pecado não é o fato de eu sou pecador, não porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. O problema não está naquilo que eu faço, o problema está na minha natureza. Volto a vocês, dizer a vocês sobre uma granada. Uma granada, ela é bonita, tem gente que tem granada em cima da mesa, uma granada toda sem a pólvora, sem o detonador ali. Mas se você pegar uma granada com pólvora e detonador, ela está em cima da sua mesa ali, e você fala, ela é linda, bonita, mas ela não é boa. Essa granada não é boa, ela é destrutível, ela é altamente perigosa, não deveria estar ali em cima da sua mesa, você deveria levar isso para a polícia, deixa eles guardar isso num lugar seguro. Por que essa granada não é boa? Ela já matou alguém? Não, ela não matou ninguém, ela nunca foi detonada, ela não matou ninguém. Mas ela não é boa por causa da sua natureza, ela é altamente destrutiva, a natureza dela é explodir, é causar dano. Então nós somos granadas ambulantes. Você nunca adulterou, nunca roubou, nunca usou drogas, mas você carrega em si mesmo, na sua natureza, essa capacidade de fazer isso ou pior. Por isso que muitos de nós, muitas vezes, choramos muito diante de um pecado, porque a gente pegou no pé de tanta gente que fez coisa menor, a gente bateu no nosso filho porque ele roubou um danoninho lá da geladeira do irmão, mas depois a gente faz coisas piores na nossa profissão, e a gente começa a se surpreender com a nossa própria fraqueza, nossa própria vileza e pecaminosidade. Pastor, eu nasci errado, eu tenho tendências homossexuais. Todos nós nascemos errados. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos com uma inclinação, assim ou assado, uma inclinação pecaminosa. Você nasceu com uma inclinação para o homossexualismo? Ok, eu nasci com uma inclinação para o adultério, outros para a pedofilia, outros para a glutonaria, outros para a fofoca, outros para a mentira, outros para o materialismo, ganância, outros para a preguiça, outros para a idolatria do trabalho. Por isso, Jesus iniciou o seu ministério pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados.
Eu gosto de Lucas 9, 23, onde Jesus falava para todo mundo que pensava em tornar-se seu discípulo. E Jesus falava o quê? Ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue-se a sua tendência de pedofilia, negue-se os seus pecados, negue a sua tendência de homossexualismo, negue a sua tendência de adultério, negue a sua tendência para preguiça, abra mão dos seus pecados, das suas preferências, abra mão dos seus desejos distorcidos pelo pecado. O que Jesus desafia a todos aqui é a aprender a arte de discordar dos seus próprios desejos. Todo cristão, para seguir a Cristo, ele precisa parar de idolatrar aquilo que ele sente, aquilo que ele gosta, para falar: Jesus, a partir de hoje, não é o que eu sinto, o que eu gosto, a minha preferência, é o que você quer, o que você deseja, o que você gosta, o que você deseja que eu sinta. Eu vou procurar reformatar minha mente à luz da verdade, e não da mente atrapalhada que eu herdei dos meus pais, e foi mais ainda atrapalhada pela mídia, pela cultura, pelos homens sem Deus e pelos professores sem Deus que eu tive nesse mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você precisa nascer outra vez, é a obra da regeneração, essa é a obra do Espírito Santo. Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se alguém quiser falar: não, eu sou homossexual, eu vou ser homossexual para o resto da vida, não adianta, Deus não vai me forçar, Ele me fez assim, para com isso. Jesus fala: se alguém quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, curtir todas as delícias sexuais que ele gosta, que ele quer, e perder e destruir-se a si mesmo, perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Papai, mamãe, o que é ser mulher? E hoje à noite nós vamos ver, papai, mamãe, o que é ser homem? Mulheres, por favor, tragam seus maridos hoje à noite. Põe ele para dormir às 2 da tarde, acorda ele às 5, dá um banhinho nele, dá um cafezinho bem forte às 6, e vem para a igreja. O seu marido não pode faltar hoje. Eu vou pegar pesado, eu não, a palavra de Deus vai pegar pesado com os homens hoje. Eles vão precisar de massagem depois dessa mensagem, tá bom? Alguns não vão olhar na minha cara depois dessa mensagem de hoje à noite. Mas vamos falar de vocês hoje, mulheres, tá bom? A parte de vocês, eu confesso que é muito mais fácil. Papai e mamãe, o que é ser mulher? Ou, em outras palavras, como glorificar a Deus com a minha feminilidade, com o meu chamado para ser mulher? Deus me deu um corpo de mulher, Ele me chamou para ser mulher. Como é que eu faço para glorificá-lo dessa forma? E eu vou pedir a ajuda do pastor John Piper, tá? Ele escreveu um livro sobre isso e eu vou pedir a ajuda dele. Olha o que ele fala. Definição dele, o que é ser mulher. John Piper fala assim: no cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. De novo, no cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Nós vamos considerar rapidamente esta definição. Ela responde tudo. O que é, papai, o que é ser mulher? John Piper começa falando no cerne. Em outras palavras, ele está falando, eu estou falando aqui do principal. Existem valores, existem outras coisas secundárias, mas essa definição, então, não é exaustiva. Eu vou falar sobre o principal, no cerne. Essa definição, ela toca apenas num aspecto principal. Cerne é coração. No coração do que é ser mulher. Eu vou falar sobre o principal. Depois, isso tem desdobramentos, que nós não vamos ter tempo de falar aqui hoje. No cerne, então, você sabe que a definição aqui está falando sobre a coisa mais importante no chamado para ser mulher, da parte de Deus, é isso daqui. Vamos lá. Ele fala no cerne da feminilidade madura. Ok? Para aí. No cerne da feminilidade, a coisa principal, na feminilidade madura. O que John Piper está dizendo é o seguinte: existe a feminilidade imatura, estereotipada, mundana. Existe uma feminilidade que exalta
o visual, o supérfluo, o cosmético. Essa feminilidade a gente rejeita, tá bom? A feminilidade madura refere-se não ao que o pecado fez da mulher e sua feminilidade, ou ao que o mundo quer fazer dela, mas a feminilidade madura se refere ao que Deus deseja que a mulher seja no seu melhor. Então, no cerne da feminilidade madura, nós vamos encontrar, no cerne da feminilidade madura, características femininas positivas e cristãs. Presta atenção à lista, é uma lista maravilhosa, que Deus quer que você, mulher, lute e busque pela graça e para a glória de Deus. Ser mulher, a gente olha na Bíblia, e a gente vê várias mulheres exibindo, nenhuma consegue exibir todas, mas várias mulheres da Bíblia exibem várias dessas características. Preparadas, mulher? Vamos lá, olha que lista boa. Ser mulher, biblicamente, é cultivar virtudes e características cristãs do tipo ser compreensiva, compassiva, empática, resignada, gentil, afetuosa, carinhosa, companheira, hospedeira, receptiva, diplomática, atenciosa, educada, cooperadora, intuitiva, sábia, perspicaz, sensível, espiritual, sincera, emocionalmente acessível, obediente, confiante, graciosa, doce, expressiva, charmosa, delicada, serena, fiel, pura e sensualmente receptiva ao seu próprio marido. Vocês dão risada, sabe por quê? Porque vocês não percebem, a tendência de vocês logo é pensar naquilo que você não consegue, no seu ponto fraco. Mas eu, como pastor, eu olho para vocês, eu olho para as minhas filhas, 4 filhas, olho para minha esposa, tem os pontos fracos, todo mundo, como pecador, tem que trabalhar num ponto fraco, tem 2, 3 pontos fracos, mas vocês, mulheres, têm muitos desses pontos fortes aqui, tem muitos desses pontos fortes, vocês não imaginam, algumas mais, outras menos, mas vocês estão no bom caminho. Cristo tem feito uma obra maravilhosa nas suas vidas, eu louvo a Deus por isso. Uma salva de palmas, nossas mulheres. Hoje à noite não vai ter salva de palmas para malandro, não, para marmanjo. Marmanjo não vai ter salva de palmas hoje, não. Agora deixa eu falar algumas características femininas negativas que a Bíblia combate. A Bíblia combate e ensina as mulheres a não fazer essas coisas, a não ser essas coisas aqui, porque toda mulher que faz isso, ela prejudica seu marido, sua família, seus filhos. Por exemplo, características femininas negativas que a Bíblia combate: mulher ser fraca, ser passiva, ser servil, sabe, trabalhar como uma escrava, não por amor, não por dedicação, mas porque está com medo, chorona, indecisa, sedutora, insinuante, paqueradora, vã, fútil, tagarela, tola, sentimental demais, ingênua, mal-humorada, trivial, enigmática, manipuladora, queixosa, implicante, rabugenta, dominadora, opressora e maldosa. Essas são características que o pecado traz, a novela ensina você a ser isso para se defender, usar essas características negativas para se defender às vezes, e Deus fala não, 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 não. Vamos voltar à definição de John Piper. No cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição. Essa expressão libertadora disposição é muito importante. O que o John Piper quer dizer com libertadora disposição é o seguinte: que a feminilidade madura é mais do que um conjunto de regras comportamentais, é uma libertadora disposição de conformar-se ao propósito de Deus para a mulher na criação.
Essa libertadora disposição ela não força a realidade a se enquadrar aos seus desejos, não leva a mulher a forçar a realidade para se enquadrar aos seus desejos, mas ela busca a liberdade ao transformar os seus desejos e conformá-los a se encaixar à perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2. Então, essa disposição libertadora, ou libertadora disposição, é algo espiritual que na salvação o Espírito Santo gera na mulher, que leva ela a não querer manipular a situação para ser do jeito dela, então ela ser feliz, mas ela está disposta a se conformar com o padrão de Deus e conformar a vontade e o jeito dela à vontade de Deus, se agradar com aquilo que Deus se agrada. Exemplo, o mundo diz que a verdadeira liberdade para uma lésbica seria a liberdade de agir de acordo com a sua preferência sexual, ignorando o que a Bíblia diz sobre o juízo de Deus sobre a atividade homossexual. Já o Evangelho diz o seguinte, que a verdadeira liberdade para essa lésbica não é ela ceder às suas paixões, mas descobrir o poder de Deus e ser liberta da escravidão do pecado, dessa mentalidade lésbica que ela foi inserida, que conferiram a ela através da sua jornada aqui nesse mundo. Ok, voltemos à definição. John Piper fala, no cerne da feminilidade madura está a libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança aos homens dignos. De ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, a homens dignos. O que significa isso? Significa que a mulher cristã, ela não apoia a força e liderança de qualquer homem. A mulher cristã, ela não apoia, ela não cede, ela não se submete à força e liderança de qualquer homem. Apenas de homens dignos, tá bom? E assim ela é protegida. Exemplo, ela vê que o pai dela é um homem digno, ela então apoia a liderança desse pai, submete-se à liderança desse pai, e ela é protegida por esse pai. Você sabe que uma moça submissa ao seu pai, ela é muito mais protegida de rapazes mal intencionados. Se ela pega e recusa o pai, rejeita o pai, briga com o pai, ao ponto do pai cansar-se de educá-la e de tentar trazê-la à submissão, e ela chega no ponto de morar sozinha, aquela moça ficou vulnerável. É muito mais fácil um rapaz mal intencionado entrar na vida dela, entrar no apartamento dela e acabando abusando dela. Mas se ela estiver debaixo da autoridade de um homem digno, ela está protegida. Resumindo, a feminilidade madura está enraizada no compromisso da mulher com Cristo como seu Senhor. E ela é criteriosa no tipo de liderança que aprova. Ela não vai aprovar a liderança de qualquer homem, de qualquer pastor, de qualquer pai, de qualquer irmão mais velho. Ela é submissa a Cristo, e Cristo ajuda ela a peneirar, a filtrar quem é o homem que é digno do meu apoio, da minha submissão. Essa mulher, ela tem visão bíblica clara da masculinidade madura, o que é o líder espiritual maduro. Então, ela ratifica a liderança de homens dignos, ela ratifica, ela aprova, ela recebe, ela fica contente quando um homem respeitoso oferece iniciativas apropriadas ao seu relacionamento com ela, tipo abrir a porta, protegê-la de um bêbado, ajudá-la a carregar alguma coisa. Ela não fica, não, eu sou mulher, eu sou igual aos homens, e eu não preciso de ajuda de homem, não, eu carrego essa mala de 200 quilos sozinho, né? Não, ela ratifica, ela aprova a liderança de homens dignos, ela recebe a ajuda de homens dignos, ela nutre, ela fortalece, ela encoraja, ela elogia homens dignos que Deus coloca no seu caminho, seja o pastor, seja o professor, seja o irmão mais velho, seja o irmão mais novo, seja o seu pai, o seu avô, o seu tio. E daí John Piper termina a sua definição falando que essa mulher, vamos ler tudo, leiamos juntos, irmãos. 1, 2, 3. No cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher, aos diferentes relacionamentos de um homem com uma mulher, da mulher com um homem. O que ele quer dizer com isso? Uma moça solteira, ela respeita e aprova a liderança do namorado,
de forma diferente que ela respeita e aprova a liderança do seu próprio pai, que é um homem digno. O pai fala muito mais alto, tem muito mais autoridade do que o namorado. Ela respeita o namorado, mas o pai muito mais. Uma mulher casada, ela respeita e aprova a liderança de um pastor digno, de forma diferente do que ela respeita e aprova a liderança do seu marido digno. A sua fidelidade maior é com o marido, não com o pastor. Para ela vir falar com o pastor, ela primeiro pede permissão do marido, ela avisa o marido. E eu louvo a Deus quando a mulher faz isso, porque senão coloca o pastor numa fria também, né? A mulher vem e fala um monte de coisa, fala, a irmã já falou com o seu marido? Não, ele não sabe, se ele souber que estou aqui, ele me mata. Eu falo, vai me matar também. Por favor, antes de vir falar com o pastor, fala com o marido. Fala, marido, eu sei que você não gosta, você está bravo, nosso casamento está num problema tão sério, eu não tenho mais solução, e eu sei que você não gosta, mas eu estou te avisando, eu vou falar com o pastor. Pronto, pelo menos você falou, né? Mas dá satisfação. Vovó, o que é ser mulher? Muitos de nós, como avós, temos essa grande responsabilidade. Os pais estão ausentes, os pais estão desviados do caminho do Senhor, e você tem o privilégio de cuidar do netinho, da netinha. Vovó, o que é ser mulher? Papai, mamãe, o que é ser mulher? Diga para a sua neta, diga para o seu filho, para a sua filha. Filhinha, ser mulher é entender que Deus existe. Entender que Deus é soberano, Ele é sábio, amoroso, e na sua palavra, Ele tem tudo que nós precisamos para esta vida, para saber o que fazer, o que não fazer. Filhinha, netinho, vale a pena obedecer a esse Deus sábio, soberano e amoroso. Ser mulher é receber do próprio Deus o dom da vida. Ser mulher é receber de Deus o dom da própria vida e o chamado para ser mulher. E receber o dom da vida e o chamado para ser mulher com gratidão, com alegria, sabendo que Deus ele nunca erra. O que é ser mulher? Ser mulher é buscar em Cristo a disposição e força para ser como Ele deseja e não como eu quero, porque eu tenho um coração pecaminoso, tendencioso, então eu tenho que negar a mim mesmo e me submeter à vontade, ao ensinamento de Cristo. Ser mulher, então, é buscar em Cristo a disposição e força para ser o que Ele deseja e não o que eu quero, é aceitar o desafio de viver pela graça e para a glória de Deus como mulher. Ser mulher envolve muitas coisas lindas, filhinha. Ser mulher é ser compreensiva, compassiva, empática, resignada, gentil, afetuosa, carinhosa, hospitaleira, receptiva, diplomática, atenciosa, educada, cooperadora, intuitiva, sábia, perspicaz, sensível, espiritual. Você vai falando toda aquela lista. Ser mulher envolve muitas coisas, mas a coisa principal, minha filha, a coisa principal é aprovar e apoiar de forma apropriada a liderança de homens dignos. É você entender que você não é melhor do que o seu marido, não é melhor do que o seu pai. Você, como mulher, você é igual, você foi, assim como o seu marido, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Vocês dois têm o mesmo valor intrínseco, só que Deus, na sua soberania, Ele pediu que você se submetesse, que você fosse auxiliadora idônea, que você apoiasse e deixasse esse homem assumir a responsabilidade das decisões principais, dando a ele conselhos, sim, mas dando a ele apoio e submissão, fazendo como Sara fez, como Ana na Bíblia fez, como Ruth, Abigail, Sulamita, Débora, Raquel, Esther, Maria, Isabel, Dorcas, Priscila, Lídia, Febe, Eunice e Lóide. Ser mulher, filhinha, ser mulher, netinha, é um privilégio. Ser mulher cristã é a melhor forma de curtir e desfrutar desse privilégio. Fala isso para sua neta, fala isso para sua filha. Ser mulher é um privilégio e ser uma mulher cristã é a melhor forma de desfrutar esse privilégio. E eu encerro com os Provérbios 31:30. Provérbios 31:30. Eu amo este versículo. Eu recordei-me desse versículo num funeral que eu, Valdir, atendemos em Minas Gerais, no interior de Minas, a avó do pastor Samuel. Acho que é a avó dele. E essa mulher, naquele pequeno cemitério, tinha tantos homens ali, filhos, homens.
honrando, falando coisas belas dela, mas ela foi uma mulher que teve um marido alcoólatra boa parte da vida. Graças a Deus ele se converteu, e nos últimos anos ele pregou o evangelho, e Deus fez um milagre na vida dele, mas essa mulher levou todos os filhos pelos caminhos do evangelho a vida toda, e agora, ao redor do seu caixão, essa mulher, com 90 e tantos anos, estava sendo honrada, elogiada. Parece que eles estavam falando da princesa Diana, mas estavam falando de uma serva de Deus, de Minas Gerais, que trabalhou com costura, com lavando roupa, sustentando uma família com um marido alcoólatra. E o versículo resume muito bem, fala: a beleza é enganosa. E como é enganosa, hein? Eu tenho dó de vocês que são bonitos, eu tenho dó de vocês que são bonitas, vocês que com um olhar, com um sorriso, já deixa todo mundo assim, né? A pessoa bonita é engraçada, é que nem um vaso, né? Onde chega, chama atenção. Eu não sei o que é isso, você sabe, né? Você está rindo aí que você sabe, né? Ser bonito, mas eu tenho dó de você, porque a beleza, ela é enganosa. E quando você é jovem, você aprende a velejar pela vida com a sua beleza. Onde você chega, as portas vão se abrindo. Você não precisa estudar, você não precisa ser educado, você não precisa ser misericordioso, você não precisa ser atencioso, você só chega, né? E a beleza vai abrindo as portas, amizades e empregos e tudo mais. Mas isso aí vai fazendo de você uma pessoa pobre e miserável interiormente, porque você veleja na força da sua beleza. Só que essa beleza, ela é passageira, e você de repente vai despencando, e você vai enfeiando, e vai perdendo aquela beleza, o cabelo vai caindo, enfim, aquela triste sina, né, do belo, e a beleza, a flor vai se murchando, e essa pessoa agora chega murcho e feio, mas sem aquela beleza interior. Ok, você não é culpado de ser belo, tá? Então, só faz o seguinte, não veleja na sua beleza, não veleje na sua beleza. Quando eu era adolescente, na nossa igreja tinha uma menina que, ela era muito bonita, não tanto igual a Vanja, mas quase. E os rapazes da igreja faziam fila para querer namorá-la. E ela sabia que ela era bela, e ela sabia que não era hora dela namorar ainda. Ela tinha essa consciência que ela precisava primeiro estudar, para depois entrar num namoro certo. E sabe o que ela fazia? Ela dava atenção para os rapazes mais feios. Chegava aquele cara da igreja que era o mais bonitão, que tinha moto, que tinha não sei o quê, que era o cara que chega, roupa de marca. Ela desprezava esse cara. E ele ia conversar com aquela pessoa que ninguém fala com ele. Eu achava tão lindo isso dela, achava muito bonito. Aprendi com ela. A gente, sabe, valorizar, e na contramão desse mundo, que vai pela imagem, que vai pela superficialidade e só pela beleza. Mas vamos voltar ao versículo e encerrar essa mensagem. A beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será honrada, será elogiada pelo marido, pelos filhos, pela igreja, por Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido e amado Deus, estamos começando esse mês da família, pondo a nossa casa em ordem. Senhor Deus, obrigado por todos os irmãos e irmãs que disseram amém à Tua palavra nesta manhã. Ajuda aqueles, Pai, que têm lutas, aqueles que têm dificuldade com essas verdades, Pai. O pecado é tão danoso, o pecado, Senhor, ele é tão presente. E eu sei que entre nós, Pai, há mulheres, há homens que têm grande luta nesta área, porque vieram de lares bagunçados, foram, Senhor, já foram aprisionados por certas mentiras, por meias verdades, Pai, e isso tem marcado a sua prática, tem criado, Senhor, nas suas vidas, Pai, vícios. Querido Deus, hoje eu quero, no final desse sermão, junto com os meus irmãos, interceder pelos irmãos e irmãs da nossa igreja que sofrem, Pai, quanto à sua identidade sexual. Querido Deus, tem misericórdia destes, tem misericórdia destas, Pai. Derrama o Teu poder, a Tua graça, Senhor, de forma toda especial nestas vidas, Pai. Faz por eles o que só o Senhor pode fazer. Restaura, Senhor, cura, corrige, Senhor. Transforma, Pai.
Dê a eles, Pai, essa regeneração mental, espiritual, de valores, Pai, que só o Senhor pode dar, que só o Seu Evangelho opera. E, Senhor, conforme a mente deles, os valores deles, Senhor, a Tua vontade, a Tua revelação, Senhor. E coloca neles, Pai, o desejo pelo certo, Pai. Não só muda seus valores, mas muda também, Senhor, a sua volição, que eles passem a ter, Senhor, a inclinação certa, de acordo com a Tua vontade, Pai, o domínio próprio certo. Oh, querido Deus, nos transforma, nos salva, tem misericórdia de nós, Pai, inclusive nessa área, e ajuda-nos a começarmos esse mês, Pai, alinhando a nossa definição do que é ser homem, do que é ser mulher, de acordo com a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós assim oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém, amém, amém.